Pensão por morte em 2021. Você sabe o que mudou? Quem deve entrar com a pensão vai receber durante quanto tempo? Qual será o valor? Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui com a gente depois da vinheta que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Olá, doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Doutora Gabriela Monteiro é a nossa especialista em direito previdenciário e hoje ela está aqui para trazer um pouco mais sobre o seu conhecimento, para falar para quem tem direito. A gente teve a reforma, a gente falou no vídeo anterior sobre planejamento previdenciário, como você pode ganhar mais quando for se aposentar. Vou deixar aqui passando aqui em cima esse vídeo. A gente falou que a reforma previdenciária mudou bastante coisa e também mudou a questão da aposentadoria por morte, né? Quem tem direito, e se a pessoa tinha uma união estável, ela não era casada, como é que isso vai ficar? Então, acho que a primeira pergunta, já para a gente dar um start, né? Como é que ficou essa questão? Quem é que tem realmente direito? Quem é que pode requerer a pensão por morte agora em 2021 e quiçá em 2022? De fato, a reforma da Previdência ela trouxe muitas mudanças, né? Como já foi dito aqui algumas vezes, mas a pensão por morte eu acho que foi o benefício mais prejudicado pela reforma da Previdência, né? O cálculo mudou pra caramba, então se antes a pessoa recebia um valor bem mais alto, hoje ela vai receber 50% do valor do benefício, mais 10% por cota familiar. Tá. Então, assim, se a pessoa tem o segurado que faleceu, deixou um dependente, ela vai ter 50% mais esses 60%, que dá um total de 60% do valor que seria da aposentadoria, como se fosse desse cliente, né? Desse segurado que faleceu. Tá. Quem teria direito a esse benefício? Algumas pessoas podem ter direito a esse benefício, né? Mas existem linhas de ordem de pessoas que teriam direito no lugar de outras. Então, assim, primeiramente, quem teria direito? Que seria o cônjuge ou companheiro e os filhos menores de 21 anos. E, gente, pelo amor de Deus, assim, filhos maiores de 21 anos, nem se forem estudantes até 24 anos, não entram nessa linha, a não ser que sejam inválidos. A pessoa que tem algum tipo de deficiência, alguma incapacidade, ela tem direito a isso de forma vitalícia. Mas se essa pessoa não for, esse filho maior de 21 anos, nem se for estudante, nada disso, ele vai ter direito a essa cota, ela vai perder. 21 anos e ponto. Legal. Então filhos até 21 anos. Legal. Aí, pegando um pouco desse gancho ainda de quem pode receber, vamos trazer aqui um exemplo. Por exemplo, eu, Marcelo, né, uma suposição, tenho um filho e esse filho ele tem alguma incapacidade, algum tipo de microcefalia, alguma coisa assim. A gente tem várias aí, né? Vários tipos de incapacidade, mas eu venho a falecer. E esse meu filho, ele é incapaz, já foi declarado incapaz, enfim. Inclusive, esse meu filho é maior. Ele tem já mais de 21 anos, ele tem 22 anos. Eu não tenho filho não, tá, gente? Só um exemplo. Não tenho filho com essa idade, não. É só um exemplo. Tem 22 anos, vamos supor. E eu venho a faltar, eu venho a falecer, né? Só que meu filho é considerado incapaz, tem inclusive um processo de interdição e curatela sobre ele. Ele, ou na verdade o representante dele, pode requerer uma pensão do INSS por conta do meu falecimento, ou seja, eu vou ser o segurado que vai dar direito a ele a requerer essa pensão. Se for o seu filho inválido, independentemente da idade, um filho incapaz, que tem algum tipo de deficiência, ele vai ter direito à pensão por morte, a cota dele de pensão por morte, né? Se você não deixou nenhum tipo de companheira ou esposa, ele vai ser o integral, mas se tiver, ele vai dividir esse valor da pensão com a sua companheira ou com a sua esposa. Enfim, isso. Legal. Bem bacana isso. Cara, são informações, eu fico maravilhado aqui com essas informações. Se você está gostando aqui desse iniciozinho de vídeo, vou pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar também esse vídeo com pessoas que precisem saber sobre esse tema. Principalmente no Facebook. Facebook a gente tem às vezes tanta confusão, discussões, né?
coisas sobre política. Isso aqui é uma coisa que vai trazer benefício aí para alguém que você gosta ou até para você mesmo, né? Então, peço que você compartilhe esse vídeo. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui também no canal para você receber mais conteúdos como esse, tá? Aproveita e ativa o sino. E aí, doutora, passando para a minha segunda pergunta, que eu acho que também é de suma importância, eu vou voltar no tempo aqui um pouquinho, que eu lembro que lá atrás, antes da reforma da Previdência, né, a Previdência ela já, há muitos anos atrás, já tinha sofrido algumas modificações, mas eu lembro que a Previdência era uma mãe, né, vamos dizer assim. Por exemplo, se alguém falecia, a esposa, independente da idade, tinha pensão vitalícia. Sim. Né? A pessoa, 21 anos, 25 anos, vai ter pensão vitalícia daquela pessoa que faleceu. E isso mudou. Mudou completamente, né? Porque hoje a gente tem o tempo de pensão que essa pessoa vai receber de acordo com a sua faixa etária. Então, por exemplo, só tem direito hoje a pensão vitalícia, né? A companheira com mais de 2 anos de união estável, e que tem acima de 45 anos, que tenha 45 anos para cima, precisa ter mais de 44 anos, então 45 anos para cima, isso. E a esposa, independentemente do tempo de casado, mas que também tenha 45 anos para cima. Então, antes disso, não é mais vitalícia. Caramba, tá. Então a pessoa só vai ter direito a ter uma pensão vitalícia a partir dos 45. Isso. Caramba! Isso. E abaixo dos 45? Eu sei que tem uma tabelinha, a gente vai deixar ela aqui, na descrição do vídeo para você conferir lá depois. Eu sei que tem uma tabelinha. Eu queria te perguntar, tô jogando aqui umas pegadinhas aqui, né? Eles estavam até falando sobre isso aqui antes do vídeo, né? Sobre essa questão das idades, né? Sim, varia muito. Na verdade, eu não vou lembrar exatamente todas de cabeça, mas fica como se fosse vitalícia, antes disso 20 anos, 15 anos e 10 anos e 3 anos de valor aí de tempo que a pessoa vai receber. Então, quanto mais nova, menor o tempo de pensão que essa pessoa vai ter, porque o INSS entende que quanto mais nova ela é, mais chance tem dela trabalhar, recomeçar a vida, e que ele não tem que ficar bancando, né, como se fosse pagando esse valor para uma pessoa muito nova. Então, foi uma forma que eles fizeram de corte e que pega muita gente aí porque acaba caindo nessa situação e a pessoa cria a expectativa de que ela vai receber essa pensão e na verdade ela não vai. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, 20 anos e ficou viúva ou viúvo, ele vai receber 3 anos só de pensão por morte. Caramba! Entendeu? Caramba, realmente é uma... E antes não era assim, né? Não era. Lá no tempo dos nossos avós o negócio era diferente, né? E uma coisa também importante relacionada à pensão por morte, agora em 2021, é o seguinte: como que a pessoa ela pode fazer esse requerimento? Porque assim, pra gente que é advogado, eu tenho uma noção, eu não sou previdencialista, mas eu tenho uma noção, mas o leigo, a pessoa que está passando por esse momento difícil agora na vida, muitas vezes ela está atordoada, ela não sabe nem por onde ela começar para ela requerer isso. O que ela pode fazer efetivamente para requerer esse benefício? Primeiramente ela precisa ter documentos importantes em mãos. Legal. Né? Então, assim, você ter CPF da pessoa que faleceu, carteira de trabalho de preferência, identidade e as suas também, né? Então, assim, você precisa ter esses documentos básicos para que possa conseguir dar entrada nesse requerimento. E, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes, né? Se for filho, certidão de nascimento, mas principalmente esposa, certidão de casamento. E se for companheira, a gente vai precisar anexar alguns documentos bastante importantes aí para o INSS considerar, porque o INSS ele é bem chato quanto à união estável. E a declaração pública de união estável, que é um documento válido, que reconhece ali via cartório, tem fé pública, ela não é suficiente? Caramba! Não é, entendeu? Então eu já tive alguns problemas com relação a isso de clientes que vieram até mim, né, trouxeram a declaraçãozinha, porque foi o único documento que guardou achando que ia ser suficiente, e não é.
prova absoluta para o INSS. Então a gente precisa dessa e de mais umas 2, pelo menos, cerca de pelo menos 3 provas aí de união estável. Então, comprovante de residência no mesmo endereço, conta conjunta. Gente, guardem esses documentos, porque eles vão fazer muita falta para vocês e evitar muita dor de cabeça aí na hora de pedir a pensão. Então, pelo que eu entendi, não basta só ter a declaração de união estável, você tem que, dentro lá do sistema do INSS, provar por A mais B que você vivia em união estável com aquela pessoa. Que loucura! Na época do óbito ainda. Na época do óbito, né? E aí isso já me puxa até uma outra pergunta, né? Pra gente já tá caminhando aqui pro fim desse vídeo, mas fica aqui com a gente porque eu tenho certeza que você vai gostar. Uma outra pergunta que eu já até recebi essa pergunta aqui no canal, que é o seguinte: a pessoa, o segurado faleceu e eles estavam separados de fato. Eram casados no papel, mas estavam separados de fato. Essa pessoa, para quem não sabe o que é separado de fato, gente, é a pessoa que ainda não entrou com divórcio. Não fez o divórcio no cartório, o divórcio extrajudicial. Mas está separado de corpos. De corpos, como falavam antigamente, né? Meus pais falavam muito isso, separação de corpos, né? Isso. Então, é a pessoa que está separada de corpos. Mas essa pessoa não tem o divórcio ainda. O juiz não deu tempo dela. Não deu tempo e tem dela. Tem pessoas que simplesmente saem de casa, não resolvem nada e não voltam. Então acontece isso também. Tem isso, vou ali comprar um cigarro e... Existe, as pessoas não resolvem o divórcio e cada um fica morando, tem a sua vida e realmente não resolve legalmente o divórcio. Sim, e aí? Como é que faz isso? Tem como a pessoa requerer? Então, como uma boa advogada que sou, eu digo depende. Depende. Depende como. Se a pessoa está separada, apesar de estar separada, ela recebe pensão alimentícia ou ela consegue provar que ela ainda era dependente economicamente do falecido, ela consegue. Tá. Entendeu? Mesmo que ela esteja separada, inclusive divorciada, tá? Se ela estiver divorciada e conseguir provar uma dependência econômica dessa pessoa, e isso acontece muito, né, ainda, às vezes o marido, a mulher era dona de casa, dependia completamente dessa pessoa. Sim, a gente tem aqui os casos de família aqui. Exatamente. Assim. Então, assim, se ela consegue, e pensão alimentícia é um fator muito forte para essa prova, ela consegue essa pensão. Agora, caso ela esteja completamente separada, não tenha nenhum tipo de vínculo financeiro com ele, então ela não vai ter direito. Mesmo que ela ainda esteja casada no papel, mas se for provada que ela é separada de fato, que o INSS descobrir isso, você não vai ter direito. Caramba. Por exemplo, se a pessoa já começou um outro relacionamento, porque pode acontecer do seguinte, agora eu vou trazer mais uma aqui. Pode acontecer o seguinte: a pessoa, o segurado se separou, e aí tem 3 meses ali aquela separação, só que ele já havia começado um outro relacionamento. Sim. Né? E essa pessoa do outro relacionamento, ela pode dar entrada no INSS também, né? Pode dar. Lembrando que... E aí pode dar uma confusão danada. Exatamente. Lembrando que se for caso de união estável, precisa ter 2 anos. Se for menos, só vai receber 4 meses, mas recebe 4 meses. Mas às vezes a pessoa se separou, tem um relacionamento aí mais de 2 anos, quem vai ter direito vai ser essa companheira dele, não vai ser a esposa que tá ali no papel. Mas lembrando, né, que em caso de concubinato, já foi reconhecido aí, amante, a gente fala aqui que amante não tem direito à pensão por morte, já foi reconhecida aí pelo STF. Então, se for caso de casal, né, mas que o marido ou a esposa tenham amantes, essas amantes ou essas pessoas, elas não vão ter direito a requerer a pensão por morte. Legal. Mas agora, pra gente encerrar aqui, acho que essa pergunta que eu guardei aqui na manga aqui, que eu acho que é a mais interessante de todas, que é o seguinte: a pessoa tá vendo esse vídeo aqui, ela não sabia de todas essas informações, ou sabia só de parte delas e não conhecia muito bem, não entendia muito bem como que funcionava essa questão da pensão por morte, né? Ela pode, mesmo a pessoa já tendo, o segurado tendo falecido há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu vou aumentar. Tá botando muito tempo. Ela pode ainda assim requerer a pensão por morte, porque passou muito tempo, passaram-se anos e anos, e no caso, até emendando essa pergunta, tanto o homem quanto a mulher
eles podem fazer esse requerimento? Então, também depende, tá? Mas a resposta que vai mais ser mais correta para isso é sim, porque na verdade não tem um prazo para requerer a pensão por morte. Então, se o segurado faleceu há 4 anos, 5 anos, você consegue sim fazer esse requerimento. A única questão é que existe um prazo, né, decadencial aí no direito previdenciário de 10 anos, que pode pegar aí para o caso do requerimento da pensão por morte. Tá. Mas menor que esse prazo é sempre possível. Dentro de 10 anos. Isso, é sempre possível você requerer. E lembrando que é muito importante que faça isso com um advogado, não faça isso por conta própria, porque a chance de você fazer isso por conta própria e ter um indeferimento é muito grande. E muitas vezes não, nada que impeça a pessoa a fazer, mas a gente só está recomendando. Sim, a pessoa sabe fazer, mas a importância de você ter um advogado fazendo isso é que ele vai saber exatamente os procedimentos corretos. E caso tenha que ir para via judicial, principalmente em casos de união estável, é preciso que esse requerimento tenha sido feito de forma perfeita, senão o juiz indefere também. Caramba! Então, assim, é muito importante que vocês planejem isso, guardem os documentos, tá bom? Do seu marido, da sua esposa. E principalmente em caso de união estável, que você guarde provas do seu relacionamento ao longo do tempo, para que se possa provar isso, né, via administrativa ou mesmo judicial, para ter reconhecido aí essa união estável e ter direito à pensão. E legal, e pode ser tanto homem quanto mulher podem requerer. Tanto homem quanto mulher, exatamente. Eu já acreditava que o homem não poderia requerer essa pensão. Quem tem direito é tanto homem quanto mulher, são os dois. Lembrando que tem uma ordem, né, que é esposo, esposa, filhos menores de 21 anos, tudo na mesma linha. Embaixo vem os pais, por último os irmãos menores. Uhum. Bacana, muito legal. Gente, olha quanta informação legal, né? Então, se você ficou com a gente até agora aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!